número 24. Enquanto você localiza, quero glorificar a Deus pela oportunidade de retornar a essa casa, louvar ao Senhor pela vida do nosso amigo Lucas Cavalcante. Deus abençoe tua casa, tua família, tá? Em nome de Jesus, Deus abençoe a vida do pastor José de Assis, também como a vida do pastor presidente, pastor Davi. Deus em Cristo vos abençoe muitíssimo, a toda a DERC. Deus abençoe. Estou alegre por poder estar na companhia da minha esposa, do meu amigo Gabriel e de um herdeiro ou herdeira que está no ventre da minha esposa. Está vindo aí. Glória a Deus. Quem encontrou a palavra de Deus diz amém. Versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor, estarei lendo na versão Peshita, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Mas se vos parece mal servir a Yahvé, escolhei hoje a quem servireis. Se aos deuses aos quais renderam culto os vossos pais, no outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu e minha casa serviremos a Yahvé Deus. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Podemos tomar assento em nome de Jesus? Senhor, nossa oração esta noite é para que o teu nome seja glorificado por intermédio da tua palavra. Nosso coração é desejoso e temeroso por isso. Por isso te pedimos, ó Senhor, não retenhas nada do que tens a dizer à nossa alma. Quem concorda com isso diz amém. Amados, rapidamente, pega um pouco da tua atenção nesse momento. Tudo o que está na Bíblia, exatamente tudo o que está na Bíblia, tem um propósito, tem um motivo pelo qual tem a sua colocação. Nenhuma informação deve ser negligenciada ou desprezada. Tudo que está na Bíblia tem o seu propósito. O capítulo de número 24 é um texto onde nós vemos o líder Josué reunindo o povo, e esse líder vai reunir o povo para prestar um discurso. E o discurso que o líder Josué vai prestar ao povo, ele possui em sua estrutura, o seu esboço, uma intenção de trazer à memória do povo tudo o que Deus já tinha feito e realizado através deles e no meio deles. Josué, o líder, ele tem a intenção de que o povo venha se lembrar, venha recordar de tudo que esse Deus que eles serviam já tinha feito no meio deles. Este povo é reunido e nesse momento, até agora, eles estavam esquecendo de tudo o que Deus tinha realizado, de tudo o que Deus tinha feito. Gostaria de chamar a atenção dos irmãos que me ouvem esta noite para uma grandiosa importância nesta informação. O ser humano, ele tem uma grande tendência em esquecer todas as coisas boas que alguém fez por ele. O ser humano tem uma grande tendência em esquecer as coisas boas que alguém já fez por ele. Talvez você que me ouve hoje seja alguém que já fez algo muito bom para outro alguém. Porém, em algum momento parece que esta pessoa lida contigo como se aquilo que você tivesse feito nunca tivesse acontecido, ou que você nunca tivesse realizado algo que deveria ser memorizado e lembrado. Nós temos esta tendência. Entendemos também que parece necessário que todas as vezes em que o ser humano sofre por esse esquecimento, temos a necessidade de trazer o ser humano para o ambiente da onde
os acontecimentos ocorreram. O que Josué está fazendo aqui é trazer o povo ao ambiente aonde muitas coisas aconteceram. O primeiro versículo do capítulo 24 diz o texto que depois Josué reuniu o povo em Siquém. Repita comigo, reuniu o povo em Siquém. O povo está reunido em Siquém. Josué reúne o povo em Siquém. E parece que eu vejo o povo preocupado. O que será que Josué irá dizer? O que será que Josué irá nos contar agora? Qual será a palavra de Deus através da boca de Josué? O que será que nós temos que lembrar de que Deus tem a fazer ainda neste tempo? Me parece necessário pensar que esse povo de Israel tinha uma tendência ainda maior de esquecer. Além de um problema de alguém na terra fazer alguma coisa e você esquecer, eles tinham uma tendência ensurdecedora de esquecer os feitos que Deus tinha feito por eles, das grandiosas ações que Deus tinha feito por eles. Vale a pena até pensar que a amnésia tivera surgido no meio deste povo. Vale a pena pensar que talvez os primeiros a esquecer tais coisas surgiu no meio do povo de Israel. Porque tu vai olhar a trajetória do povo de Israel, você chega no capítulo de número 32 do livro de Êxodo. Nós percebemos que Moisés, o líder, aquele a qual Deus chamou, subiu para o monte. E o povo está ansioso porque Moisés não volta, porque Moisés não retorna. Capítulo 32, versículo 1 ao 30, nós vamos ver que o povo, diga o povo vai dizer: Arão, faça para nós deuses, para que possamos o adorá-lo, porque esse tal Moisés, não sabemos o que se deu dele. Eles estão dizendo que esse Deus que eles irão levantar é o Deus que tirou eles do Egito. Logo me parece pensar que este povo tem esta tendência por escolha. Tem gente que esquece por uma doença, mas tem gente que esquece por escolha. Esse povo acabou de sair do Egito, e eles estão dizendo: Arão, levanta um bezerro para nós, porque este tal Moisés, nós não sabemos o que se deu dele. Tá bom, Israel, por mais que o tal Moisés foi ao monte e não retornou, será que o Deus que tirou você do Egito te esqueceu? Será que o Deus que tirou você do Egito te abandonou? E por que faz caso a você dizer para Deus que tu está se esquecendo dele, levantando um bezerro de ouro? Peraí, Israel, como é que você pode esquecer de um homem que por meio dele Deus operou maravilhas no meio do deserto? Como é, Israel, que você pode esquecer de um homem que por meio dele Deus os tirou de dentro do Egito? Não é possível, Israel, que você esqueceu de todo aquele momento das provisões do maná, do momento em que Deus, durante a noite de frio, Deus enviava a coluna de fogo, no momento em que durante o dia, debaixo de um sol escaldante, Deus enviou uma nuvem durante o dia, para que o sol não molestasse. Não é possível, Israel, que você tenha se esquecido que ainda antes de sair do Egito, o cordeiro foi morto, o sangue passado na porta, e os pedaços do cordeiro estavam sobre a mesa.
Não é possível, Israel, que você tenha esquecido que não foi o bezerro, mas foi Deus que lhes guardou. Não é possível que você tenha esquecido que foi por causa do cordeiro que, quando a morte entrou no Egito, viu o sangue na porta e passou por cima da tua casa. Já tem gente levantando a mão e entendendo. Porque não é possível, Israel, que você tenha esquecido que é por causa do cordeiro e não por causa do bezerro. Me ajude a pregar em nome de Jesus e levante a voz e diga: foi por causa do cordeiro e não por causa do bezerro. Libere esta palavra para o seu irmão. Aquela providência foi por causa do bezerro? Não, foi por causa do cordeiro. Quando as portas estavam fechadas e a provisão chegou, a porta se abriu. Não foi o bezerro, mas foi por causa do cordeiro. Foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Será que tu está aqui para compreender esta mensagem? Todo o livramento que tu recebeu não foi o bezerro, Israel, foi o cordeiro. Quando você era para ter morrido de AVC, não foi o bezerro, Israel, foi o cordeiro. Quando teu filho era para ter descido a cova fria, não foi o bezerro, Israel, foi o cordeiro. Quando alguém era para ter assassinado alguém da tua família e não aconteceu, não foi o bezerro, Israel, foi o cordeiro. Eu estou pregando para a gente aqui nesta noite em que deve entender isto. Não é por causa do bezerro, não é por causa de holocaustos nas esquinas, mas é por causa do bezerro. Não, é por causa do cordeiro. Diga para o Senhor esta noite: ainda bem que o cordeiro morreu. Foi por causa do cordeiro e não por causa do bezerro. Lembra, Israel? Foi o cordeiro. A estrutura de Josué em seu discurso é esta: o povo tem que se lembrar de que não foi o bezerro, mas foi o cordeiro. Repita comigo: não foi o bezerro. Diga: foi o cordeiro. Nós temos que gravar isso, senão a gente faz a mesma prática de que o povo de Israel cometia, a qual levantava bezerro, ao invés da adoração ao cordeiro. O que Josué está tentando fazer é trazer o povo a uma reunião, aonde, se eu pudesse dizer que o culto temático de Josué, naquele dia, foi o culto retrô, o culto da retrospectiva, o culto da onde o povo iria lembrar de todos os feitos até aquele momento. Diga para esse irmão do seu lado: te prepare. Você está prestes a entrar no culto retrô. Deus vai te fazer lembrar. Deus vai te fazer lembrar. Quando se faz necessário lembrar algum acontecimento, algum fato ocorrido para alguém que sofre de esquecimento, é necessário pegar o indivíduo e colocar no ambiente da onde se aconteceram os fatos. Automaticamente, isto é comprovado cientificamente, de que quando o indivíduo ele pisa no ambiente aonde algumas coisas aconteceram na vida dele, por mais que naquele momento não ocorra, ao longo do período ele irá ficar lembrando, a mente dele automaticamente irá forçá-lo a tentar lembrar alguns acontecimentos ligados àquele lugar. Então é uma vez pisar no lugar aonde ocorreu alguma coisa importante, que o tempo tenha tirado de dentro da sua mente, para que ao pisar naquele lugar, alguns flashes comecem a passar pela sua mente. Algumas lembranças começam a bater na porta da sua mente. Eu disse que nenhuma informação está na Bíblia por um acaso. Eu disse que nenhuma informação que está na Bíblia deveria ser negligenciada. O sermão preparado por Josué
era para fazer o povo lembrar. A Bíblia diz no primeiro versículo do capítulo 24, que Josué reuniu o povo em Siquém. Diga, em Siquém. Eu imagino agora todos os hebreus parados e olhando para Josué e dizendo uns para os outros: qual vai ser a mensagem deste dia? Qual vai ser a pauta da reunião? O que será falado de tão importante para que Josué reúna os anciãos e os cabeças das tribos aqui neste lugar, em Siquém? Eles não perceberam, não entendiam, que só de estarem em Siquém e Josué ainda não ter aberto a boca, a mensagem já estava sendo pregada. O fato de estar em Siquém fazia meio que desnecessário Josué abrir a boca. O fato de estar em Siquém dar a entender que a mensagem já estava sendo pregada. E eu quero pedir à igreja para me ajudar a pregar esta noite. Me pergunte qual é o tema da mensagem. Veja, vocês estão em Siquém. E Gabriel, o que isso tem de importante? Eu vou dizer, em Siquém é o lugar onde fica o altar da promessa. Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 6 e 7, nós vemos que foi em Siquém, a poucos quilômetros a noroeste de Siló, que Abraão recebeu a promessa de que Deus traria os seus descendentes à terra de Canaã. Abraão reagiu favoravelmente, levantando um altar ao Senhor. Diga, foi em Siquém. Diga, foi em Siquém que Abraão recebeu a promessa. Também foi em Siquém que Abraão escolheu levantar um altar de adoração a Deus. Em Siquém é o lugar aonde tem altar e tem o Deus que faz promessas. Diga para esse irmão, se tu puder, não se ausente de Siquém, porque em Siquém ainda tem altar. Tem altar. Gênesis capítulo de número 35, versículo de número 4. Jacó também para em Siquém, ao retornar de Padã Arã, da terra de Labão. Ele vai parar em Siquém, e na terra de Siquém, Jacó vai sepultar, repita comigo, sepultar, os ídolos que a família dele tinha trazido. Jacó sepulta os deuses que a sua família carregava. Diga, em Siquém é o lugar de sepultar todos os teus apegos e todo o teu passado. É em Siquém. Ah, você deveria estar entendendo isso. É em Siquém, o lugar onde tem altar, que o Deus do altar te diz: a oportunidade de sepultar teu passado está aqui em Siquém. Será que tem alguém já entendendo isso? Estar em Siquém é uma oportunidade maravilhosa, porque eu posso ter cometido algo de errado ontem, mas quando eu chego em Siquém, eu lembro, é a oportunidade de sepultar, é a oportunidade de abandonar, é a oportunidade de esquecer, é a oportunidade de recalcular a rota. Josué, capítulo de número 8, versículo de número 30 a 35. Josué, depois da primeira fase da entrada na terra, Josué vai preparar um altar e vai cultuar a Deus. Eu quero recapitular para a gente entrar na mensagem. Em Siquém
é o lugar aonde Israel se lembra que o Deus da promessa não os esqueceu. Em Siquém é o lugar aonde Israel se lembra que foi lá que foram sepultados teus passados. Em Siquém é o lugar aonde Israel se lembra, não importa o que aconteceu ontem, eu sei que se hoje eu estiver em Siquém, eu tenho uma nova chance de vida. Diga para esse irmão, não se ausente de Siquém. Você está em Siquém. Do versículo 2 ao 3, ele lembra ao povo do próprio Deus chamando o povo da terra da idolatria. Do versículo 4 ao 6, ele lembra que Deus desceu no Egito para resgatá-los de lá de dentro. No versículo 7, ele lembra que Deus sepultou os egípcios e os povos que iam perseguir ao povo hebreu dentro do Mar Vermelho. Versículo 9 ao 10, Josué lembra que o povo, quando estava sendo amaldiçoado por Balaão através de Balaque que o tinha contratado, Deus não ouviu as palavras de Balaão e livrou o povo da maldição que sairia da boca do profeta. É neste tempo, versículo de número 11 e 13, Israel vai ser lembrado de que quando eles estavam entrando na terra, eles não tinham capacidade de lutar contra o povo que estava habitando na terra de Canaã. Versículo 11 e 13, Josué lembra eles, lembra que se fosse pela espada de vocês, vocês teriam morrido, se fosse pela flecha de vocês, vocês não teriam conquistado, se fosse pela lança de vocês, vocês não teriam conseguido, mas por causa da mão de Deus, que entrou e pisou em Jericó, vocês podeis habitar na terra da promessa. Diga, levanta o clamor dizendo, foi por causa de Deus, ó Israel. Foi por causa de Deus. Gabriel, e por que Deus está fazendo questão de usar a boca de Josué para trazer à memória do povo todo o teu passado, tudo que eles tinham vivido? É porque Deus prefere que você seja ferido pelo teu passado do que assassinado pelo teu futuro. Eu repetirei, Deus prefere que você seja ferido pelo teu passado do que assassinado pelo teu futuro. Ferido pelo passado porque lembrar da terra e do tempo da escravidão dói. Ferido pelo teu passado, porque lembrar do tempo em que queria beber água, não tinha, mas as águas se transformaram de salgadas a doce. Lembrar do passado, porque no tempo em que queria comer, não tinha pão, mas do nada Deus fez o maná descer na tua porta. Lembrar do passado, porque no momento de frio, no deserto, Deus fez com que o fogo não te abandonasse. Lembrar do passado, porque no tempo do deserto, sendo molestado pelo sol durante o dia, Deus não deixou você desamparado. Lá vem a nuvem pairando sobre a tua cabeça. Deus está dizendo, vai ser doloroso o passado, mas eu não te perco no teu futuro. Será que tem alguém entendendo isso? É doloroso o passado, mas eu não perco a DERC no futuro. É doloroso o passado, mas eu não perco a tua casa no futuro. É doloroso, vai doer, dói, eu sei, mas eu não quero perder você no teu futuro. Deus não quer te perder, irmão. Eu tenho 4 minutos agora. Olha para cá. Josué reuniu o povo para lembrar-lhes do passado. E posso te falar, eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu lembro do meu passado, eu choro. Todas as vezes que eu lembro aonde eu estaria se Deus não tivesse entrado na minha vida, eu choro. Quando eu lembro que Deus me resgatou de um mundo de prostituição, de drogas,
aonde eu estava entregue à magia negra, eu choro. Porque quando eu lembro disso, eu também lembro que se ele não tivesse entrado na minha vida, o meu futuro seria só um. O mesmo daquele que caiu do céu. Será que a Derek entende isso nessa noite? Eu lembro do salmista no Salmo de número 116, dizendo, e eu te peço para se colocar de pé em nome de Jesus. Salmo de número 116, versículo de número 3, diz a Bíblia: os cordéis da morte me cercaram, a angústia do inferno se apoderou de mim. Eu encontrei aperto e tristeza, e então eu invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma, poderoso o Senhor é e justo, o nosso Deus tem misericórdia e guarda os simples. Fui abatido, mas ele me livrou. Lembra, Israel, foi Deus e não o bezerro. Foi Deus, foi Deus, foi Deus. Foi Deus. Se tem uma mensagem que vai ecoando na sua memória ao longo desses dias não se esqueça, Israel, que foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. E o que isso tem a ver, pregador? Em construir uma família que honra a Deus. Tem tudo a ver, porque enquanto eu, como pai, olho para o meu filho e digo: foi Deus que enviou a provisão, foi Deus que alimentou você, foi Deus que encheu a dispensa, foi Deus que deu saúde para o pai trabalhar, foi Deus que resgatou a mãe. Eu não sei se você entendeu, de repente alguns ainda não creram porque você ainda não falou. Foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Quando a minha família vai começar a honrar a Deus, Lucas, quando eu começar a dizer: meu filho, não foi Baal, foi Deus. Meu filho, não foi aquela entidade, foi Deus. Meu filho, até trabalhei, mas não foi minha força, foi Deus. Meu filho, até chegou a compra, mas talvez não foi irmão, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Quer fazer com que tua família honre a Deus? Seja um Josué na sua casa. Primeiro ponto, reúna a tua família em Siquém. Estou correndo porque eu recebi ordem. Primeiro ponto, reúna a sua família em Siquém. Por quê? Porque em Siquém tem altar, em Siquém tem promessa, em Siquém tem livramento e em Siquém tem graça. Jacó, sepulta os ídolos, que eu continuo contigo. Alguém perdeu a oportunidade de dar glória. Em Siquém tem graça. Não era para tu seguir a trajetória, mas se tu sepultar, eu vou contigo. Não era para tu seguir com a minha presença, mas se tu sepultar o teu passado, eu vou contigo. Não sei se tu entende isso. É por isso que Josué está reunindo o povo em Siquém. Por quê? Para que eles lembram que tem uma nova chance para eles. Tem uma nova esperança para eles. Tem uma nova oportunidade para eles. Eu sei que o sermão depois ficou um pouco duro para esse povo. Mas Josué reúne no capítulo de número 14, dizendo: temei ao Senhor. Olha para esse irmão e diga: temei ao Senhor. E ele vai dizer: vocês estão em Siquém. Vocês têm duas oportunidades. Você me diz, qual, pregador? Primeira oportunidade, vocês podem continuar adorando aos deuses que os vossos pais adoraram. Diga, passado. Ele está dizendo, você pode trilhar o mesmo caminho que o teu passado trilhou. Por escolha tua. É escolha de vocês. Alguém está dizendo, vai ser igual o pai, igual a mãe, mas Josué reuniu a casa para falar. É escolha tua. Só vai ser igual ao pai se tu quiser. Só vai ser igual a mãe se tu quiser. Mas a mãe de santo falou, ela falou, mas quem escolhe é você. Vai ser se tu quiser. Tem alguém pegando isso aqui? Por favor. Segunda escolha. Vocês seguirem os deuses dos amorreus que seguiram a terra aonde vocês estão habitando. Segunda escolha se fala de, você pode escolher ser levado pelo ambiente em que vocês estão, ou vocês podem escolher mudar o ambiente que vocês estão e trazer Deus para dentro dele. Terceiro ponto, e aqui eu encerro, entrego o microfone que eu passei 1 minuto. 2. Terceiro ponto é, independente da escolha de vocês, eu sei de uma coisa, eu e minha casa,
serviremos. Você perdeu a oportunidade de dar glória. Eu e minha casa, baterista, serviremos. Independente do que o povo lá fora vai escolher, eu e minha casa. Independente do que os meus parentes vão escolher, eu e minha casa. Independente do que os meus amigos no colégio vão escolher, eu e minha casa. Tem alguém pegando isso aqui? Independente do que alguém no meu trabalho vai escolher, eu e minha casa. O que é isso? É posicionamento de que tem autoridade. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Podemos tomar assento em nome de Jesus? Senhor, nossa oração esta noite é para que o teu nome seja glorificado por intermédio da tua palavra. Nosso coração é desejoso e temeroso por isso te pedimos, ó Senhor, não retenhas nada do que tens a dizer à nossa alma. Quem concorda com isso diz amém? Amados, rapidamente, pega um pouco da tua atenção nesse momento. Tudo o que está na Bíblia, exatamente tudo o que está na Bíblia, tem um propósito, tem um motivo pelo qual tem a sua colocação. Nenhuma informação deve ser negligenciada ou desprezada. Tudo que está na Bíblia tem o seu propósito. O capítulo de número 24 é um texto onde nós vemos o líder Josué reunindo o povo, e esse líder vai reunir o povo para prestar um discurso. E o discurso que o líder Josué vai prestar ao povo, ele possui em sua estrutura, o seu esboço, uma intenção de trazer à memória do povo tudo o que Deus já tinha feito e realizado através deles e no meio deles. Josué, o líder, ele tem a intenção de que o povo venha se lembrar, venha recordar de tudo que esse Deus que eles serviam já tinha feito no meio deles. Este povo é reunido, e nesse momento, até agora, eles estavam esquecendo de tudo o que Deus tinha realizado, de tudo o que Deus tinha feito. Gostaria de chamar a atenção dos irmãos que me ouvem esta noite para uma grandiosa importância nesta informação. O ser humano, ele tem uma grande tendência em esquecer todas as coisas boas que alguém fez por ele. O ser humano tem uma grande tendência em esquecer as coisas boas que alguém já fez por ele. Talvez você que me ouve hoje seja alguém que já fez algo muito bom para outro alguém. Porém, em algum momento parece que esta pessoa lida contigo como se aquilo que você tivesse feito nunca tivesse acontecido, ou que você nunca tivesse realizado algo que deveria ser memorizado e lembrado. Nós temos esta tendência. Entendemos também que parece necessário que todas as vezes em que o ser humano sofre por esse esquecimento, temos a necessidade de trazer o ser humano para o ambiente da onde os acontecimentos ocorreram. O que Josué está fazendo aqui é trazer o povo ao ambiente aonde muitas coisas aconteceram. O primeiro versículo do capítulo 24 diz o texto que depois Josué reuniu o povo em Siquém. Repita comigo, reuniu o povo em Siquém. O povo está reunido em Siquém. Josué reúne o povo em Siquém. E parece que eu vejo o povo preocupado. O que será que Josué irá dizer? O que será que Josué irá nos contar agora? Qual será a palavra de Deus através da boca
de Josué? O que será que nós temos que lembrar de que Deus tem a fazer ainda neste tempo? Me parece necessário pensar que esse povo de Israel tinha uma tendência ainda maior de esquecer. Além de um problema de alguém na terra fazer alguma coisa e você esquecer, eles tinham uma tendência ensurdecedora de esquecer os feitos que Deus tinha feito por eles, das grandiosas ações que Deus tinha feito por eles. Vale a pena até pensar que a amnésia tivera surgido no meio deste povo. Vale a pena pensar que talvez os primeiros a esquecer tais coisas surgiu no meio do povo de Israel. Porque tu vai olhar a trajetória do povo de Israel, você chega no capítulo de número 32 do livro de Êxodo. Nós percebemos que Moisés, o líder, aquele a qual Deus chamou, subiu para o monte. E o povo está ansioso porque Moisés não volta, porque Moisés não retorna. Capítulo 32, versículo 1 ao 30, nós vamos ver que o povo, diga o povo vai dizer: Arão, faça para nós deuses, para que possamos o adorá-lo, porque esse tal Moisés, não sabemos o que se deu dele. Eles estão dizendo que esse Deus que eles irão levantar é o Deus que tirou eles do Egito. Logo me parece pensar que este povo tem esta tendência por escolha. Tem gente que esquece por uma doença, mas tem gente que esquece por escolha. Esse povo acabou de sair do Egito, e eles estão dizendo: Arão, levanta um bezerro para nós, porque este tal Moisés, nós não sabemos o que se deu dele. Tá bom, Israel, por mais que o tal Moisés foi ao monte e não retornou, será que o Deus que tirou você do Egito te esqueceu? Será que o Deus que tirou você do Egito te abandonou? E por que faz caso a você dizer para Deus que tu está se esquecendo dele, levantando um bezerro de ouro? Peraí, Israel, como é que você pode esquecer de um homem que por meio dele Deus operou maravilhas no meio do deserto? Como é, Israel, que você pode esquecer de um homem que por meio dele Deus os tirou de dentro do Egito? Não é possível, Israel, que você esqueceu de todo aquele momento das provisões do maná, do momento em que Deus, durante a noite de frio, Deus enviava a coluna de fogo. No momento em que durante o dia, debaixo de um sol escaldante, Deus enviou uma nuvem durante o dia, para que o sol não molestasse. Não é possível, Israel, que você tenha se esquecido que ainda antes de sair do Egito, o cordeiro foi morto, o sangue passado na porta, e os pedaços do cordeiro estavam sobre a mesa. Não é possível, Israel, que você tenha esquecido que não foi o bezerro, mas foi Deus que lhes guardou. Não é possível que você tenha esquecido que foi por causa do cordeiro que, quando a morte entrou no Egito, viu o sangue na porta e passou por cima da tua casa. Não foi o bezerro. Diga, foi o cordeiro. Nós temos que gravar isso. Senão a gente faz a mesma prática de que o povo de Israel cometia, a qual levantava bezerro, ao invés da adoração ao cordeiro. O que Josué está tentando fazer é trazer o povo a uma reunião, aonde, se eu pudesse dizer, que o culto temático de Josué, naquele dia, foi o culto retrô, o culto da retrospectiva, o culto da onde o povo iria lembrar de todos os feitos até aquele momento.
Diga para esse irmão do seu lado: te prepare. Você está prestes a entrar no culto retrô. Deus vai te fazer lembrar. Deus vai te fazer lembrar. Quando se faz necessário lembrar algum acontecimento, algum fato ocorrido para alguém que sofre de esquecimento, é necessário pegar o indivíduo e colocar no ambiente da onde se aconteceram os fatos. Automaticamente, isto é comprovado cientificamente, de que quando o indivíduo, ele pisa no ambiente aonde algumas coisas aconteceram na vida dele, por mais que naquele momento não ocorra, ao longo do período ele irá ficar lembrando, a mente dele automaticamente irá forçá-lo a tentar lembrar alguns acontecimentos ligados àquele lugar. Então é uma vez pisar no lugar aonde ocorreu alguma coisa importante, que o tempo tenha tirado de dentro da sua mente, para que ao pisar naquele lugar, alguns flashes comecem a passar pela sua mente. Algumas lembranças começam a bater na porta da sua mente. Eu disse que nenhuma informação está na Bíblia por um acaso. Eu disse que nenhuma informação que está na Bíblia deveria ser negligenciada. O sermão preparado por Josué era para fazer o povo lembrar. A Bíblia diz no primeiro versículo do capítulo 24, que Josué reuniu o povo em Siquém. Diga, em Siquém. Eu imagino agora todos os hebreus parados e olhando para Josué e dizendo uns para os outros: qual vai ser a mensagem deste dia? Qual vai ser a pauta da reunião? O que será falado de tão importante para que Josué reúna os anciãos e os cabeças das tribos aqui neste lugar, em Siquém? Eles não perceberam, não entendiam, que só de estarem em Siquém e Josué ainda não ter aberto a boca, a mensagem já estava sendo pregada. O fato de estar em Siquém fazia meio que desnecessário Josué abrir a boca. O fato de estar em Siquém dar a entender que a mensagem já estava sendo pregada. E eu quero pedir à igreja para me ajudar a pregar esta noite. Me pergunte qual é o tema da mensagem. Veja, vocês estão em Siquém. E Gabriel, o que isso tem de importante? Eu vou dizer aí. Em Siquém é o lugar onde fica o altar da promessa. Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 6 e 7, nós vemos que foi em Siquém, a poucos quilômetros a noroeste de Siló, que Abraão recebeu a promessa de que Deus traria os seus descendentes à terra de Canaã. Abraão reagiu favoravelmente, levantando um altar ao Senhor. Diga, foi em Siquém. Diga, foi em Siquém que Abraão recebeu a promessa. Também foi em Siquém que Abraão escolheu levantar um altar de adoração a Deus. Em Siquém é o lugar aonde tem altar e tem o Deus que faz promessas. Diga para esse irmão, se tu puder, não se ausente de Siquém, porque em Siquém ainda tem altar. Tem altar. Gênesis capítulo de número 35, versículo de número 4. Jacó também para em Siquém,
ao retornar de Padã Arã, da terra de Labão, ele vai parar em Siquém. E na terra de Siquém, Jacó vai sepultar, repita comigo, sepultar, os ídolos que a família dele tinha trazido. Jacó sepulta os deuses que a sua família carregava. Diga, em Siquém é o lugar de sepultar todos os teus apegos e todo o teu passado. É em Siquém. Ah, você deveria estar entendendo isso. É em Siquém, o lugar onde tem altar, que o Deus do altar te diz: a oportunidade de sepultar teu passado está aqui em Siquém. Será que tem alguém já entendendo isso? Estar em Siquém é uma oportunidade maravilhosa, porque eu posso ter cometido algo de errado ontem, mas quando eu chego em Siquém, eu lembro, é a oportunidade de sepultar, é a oportunidade de abandonar, é a oportunidade de esquecer, é a oportunidade de recalcular a rota. Josué, capítulo de número 8, versículo de número 30 a 35. Josué, depois da primeira fase da entrada na terra, Josué vai preparar um altar e vai cultuar a Deus. Eu quero recapitular para a gente entrar na mensagem. Em Siquém é o lugar aonde Israel se lembra que o Deus da promessa não os esqueceu. Em Siquém é o lugar aonde Israel se lembra que foi lá que foram sepultados teus passados. Em Siquém é o lugar aonde Israel se lembra, não importa o que aconteceu ontem, eu sei que se hoje eu estiver em Siquém, eu tenho uma nova chance de vida. Diga para esse irmão, não se ausente de Siquém. Você está em Siquém. Do versículo 2 ao 3, ele lembra ao povo do próprio Deus chamando o povo da terra da idolatria. Do versículo 4 ao 6, ele lembra que Deus desceu no Egito para resgatá-los de lá de dentro. No versículo 7, ele lembra que Deus sepultou os egípcios e os povos que iam perseguir ao povo hebreu dentro do Mar Vermelho. Versículo 9 ao 10, Josué lembra que o povo, quando estava sendo amaldiçoado por Balaão através de Balaque, que o tinha contratado, Deus não ouviu as palavras de Balaão e livrou o povo da maldição que sairia da boca do profeta. É neste tempo, versículo de número 11 e 13, Israel vai ser lembrado de que quando eles estavam entrando na terra, eles não tinham capacidade de lutar contra o povo que estava habitando na terra de Canaã. Versículo 11 e 13, Josué lembra a eles, lembra que se fosse pela espada de vocês, vocês teriam morrido, se fosse pela flecha de vocês, vocês não teriam conquistado, se fosse pela lança de vocês, vocês não teriam conseguido, mas por causa da mão de Deus, que entrou e pisou em Jericó, vocês podeis habitar na terra da promessa. Diga, levanta o clamor dizendo, foi por causa de Deus, ó Israel. Foi por causa de Deus. Gabriel, e por que Deus está fazendo questão de usar a boca de Josué para trazer à memória do povo todo o teu passado, tudo que eles tinham vivido? É porque Deus prefere que você seja ferido pelo teu passado do que assassinado pelo teu futuro. Eu repetirei, Deus prefere que você seja ferido pelo teu passado do que assassinado pelo teu futuro.
Ferido pelo passado, porque lembrar da terra e do tempo da escravidão dói. Ferido pelo teu passado, porque lembrar do tempo em que queria beber água, não tinha, mas as águas se transformaram de salgadas a doce. Lembrar do passado, porque no tempo em que queria comer, não tinha pão, mas do nada Deus fez o maná descer na tua porta. Lembrar do passado, porque no momento de frio, no deserto, Deus fez com que o fogo não te abandonasse. Lembrar do passado, porque no tempo do deserto, sendo molestado pelo sol durante o dia, Deus não deixou você desamparado. Lá vem a nuvem pairando sobre a tua cabeça. Deus está dizendo: vai ser doloroso o passado, mas eu não te perco no teu futuro. Será que tem alguém entendendo isso? É doloroso o passado, mas eu não perco a DERC no futuro. É doloroso o passado, mas eu não perco a tua casa no futuro. É doloroso, vai doer, dói, eu sei, mas eu não quero perder você no teu futuro. Deus não quer te perder, irmão. Eu tenho 4 minutos agora. Olha para cá. Josué reuniu o povo para lembrá-los do passado. E posso te falar, eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu lembro do meu passado, eu choro. Todas as vezes que eu lembro aonde eu estaria se Deus não tivesse entrado na minha vida, eu choro. Quando eu lembro que Deus me resgatou de um mundo de prostituição, de drogas, aonde eu estava entregue à magia negra, eu choro. Porque quando eu lembro disso, eu também lembro que se Ele não tivesse entrado na minha vida, o meu futuro seria só um: o mesmo daquele que caiu do céu. Será que a DERC entende isso nessa noite? Eu lembro do salmista no Salmo de número 116, dizendo, e eu te peço para se colocar de pé em nome de Jesus. Salmo de número 116, versículo de número 3, diz a Bíblia: os cordéis da morte me cercaram, a angústia do inferno se apoderou de mim. Eu encontrei aperto e tristeza, e então eu invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Poderoso o Senhor é e justo. O nosso Deus tem misericórdia e guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Lembra, Israel, foi Deus e não o bezerro. Foi Deus, foi Deus, foi Deus. Foi Deus. Se tem uma mensagem que vai ecoando na sua memória ao longo desses dias, não se esqueça, Israel, que foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. E o que isso tem a ver, pregador? Em construir uma família que honra a Deus. Tem tudo a ver, porque enquanto eu, como pai, olho para o meu filho e digo: foi Deus que enviou a provisão, foi Deus que alimentou você, foi Deus que encheu a dispensa, foi Deus que deu saúde para o pai trabalhar, foi Deus que resgatou a mãe. Eu não sei se você entendeu. De repente alguns ainda não creram porque você ainda não falou. Foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Quando a minha família vai começar a honrar a Deus, Lucas, quando eu começar a dizer: meu filho, não foi Baal, foi Deus. Meu filho, não foi aquela entidade, foi Deus. Meu filho, até trabalhei, mas não foi minha força, foi Deus. Meu filho, até chegou a compra, mas talvez não foi irmão, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Quer fazer com que tua família honre a Deus? Seja um Josué na sua casa. Primeiro ponto: reúna a tua família em Siquém. Estou correndo porque eu recebi ordem. Primeiro ponto: reúna a sua família em Siquém. Por quê? Porque em Siquém tem altar, em Siquém tem promessa, em Siquém tem livramento e em Siquém tem graça. Jacó, sepulta os ídolos, que eu continuo contigo. Alguém perdeu a oportunidade de dar glória. Em Siquém tem graça. Não era para tu seguir a trajetória, mas se tu sepultar, eu vou contigo.
não era para tu seguir com a minha presença, mas se tu sepultar o teu passado, eu vou contigo. Não sei se tu entende isso. É por isso que Josué está reunindo o povo em Siquém. Por quê? Para que eles lembram que tem uma nova chance para eles. Tem uma nova esperança para eles. Tem uma nova oportunidade para eles. Eu sei que o sermão depois ficou um pouco duro para esse povo. Mas Josué reúne no capítulo de número 14, dizendo: temei ao Senhor. Olha para esse irmão e diga: temei ao Senhor. E ele vai dizer: vocês estão em Siquém. Vocês têm duas oportunidades. Você me diz, qual, pregador? Primeira oportunidade, vocês podem continuar adorando aos deuses que os vossos pais adoraram. Diga, passado. Ele está dizendo, você pode trilhar o mesmo caminho que o teu passado trilhou. Por escolha tua. É escolha de vocês. Alguém está dizendo, vai ser igual o pai, igual a mãe, mas Josué reuniu a casa para falar. É escolha tua. Só vai ser igual ao pai se tu quiser. Só vai ser igual a mãe se tu quiser. Mas a mãe de santo falou, ela falou, mas quem escolhe é você. Vai ser se tu quiser. Tem alguém pegando isso aqui? Por favor. Segunda escolha. Vocês seguirem os deuses dos amorreus que seguiram a terra aonde vocês estão habitando. Segunda escolha se fala de, você pode escolher ser levado pelo ambiente em que vocês estão, ou vocês podem escolher mudar o ambiente que vocês estão e trazer Deus para dentro dele. Terceiro ponto, e aqui eu encerro, entrego o microfone que eu passei 1 minuto. 2. Terceiro ponto é, independente da escolha de vocês, eu sei de uma coisa, eu e minha casa serviremos. Você perdeu a oportunidade de dar glória. Eu e minha casa, baterista, serviremos. Independente do que o povo lá fora vai escolher, eu e minha casa. Independente do que os meus parentes vão escolher, eu e minha casa. Independente do que os meus amigos no colégio vão escolher, eu e minha casa. Tem alguém pegando isso aqui? Independente do que alguém no meu trabalho vai escolher, eu e minha casa. O que é isso? É posicionamento de que tem autoridade.